Aqui é o canal Márcia Heloísa Conte-se História. Nós hoje vamos entrevistar a professora aposentada Margarete Rodrigues, formada em Letras e Pedagogia, com experiência nas séries iniciais da educação básica e também com língua portuguesa. A Margarete passou por uma readaptação e ela tem muitas coisas bacanas para contar para a gente. Eu quero lembrar a todos que vocês podem se inscrever no nosso canal no YouTube e se vocês gostarem, deixem o like e se gostarem mais ainda, divulguem para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse também em acompanhar as nossas entrevistas, né? São sempre bate-papos e a coisa é muito simples e quem já está acompanhando sabe. Eu vou agora chamar a Margarete. Margarete, vamos ver se dá tudo certinho. A Margarete entrou. Vamos lá, Margarete. Agora você pede para entrar. Deixa eu ver se fiz direitinho. Margarete, convidada. Oi, Margarete! Professora, que bacana! Nossa, é inacreditável esse momento, viu? Inenarrável. Com certeza, quanto tempo? Quanto tempo? Nós estivemos juntas em 95, 96. Foi Que nessa delícia. época. Que delícia. Mas eu não esqueço nunca. Eu tenho vocês assim, eu não vou dizer 100% dos alunos, mas alguns alunos a gente fica muito assim, memorizados, sabe? Ficam registrados. E logo que eu pensei em fazer as entrevistas, eu fiz uma lista com umas 100 pessoas e você estava lá. Então eu tenho feito isso, eu tenho estado em contato, porque são pessoas que ficaram muito vivas na memória. E depois outras a gente vai agregando, né? Mas tem aquelas que ficaram muito marcadas, né? Margarete, vamos lá que a gente só tem 55 minutos. Conta pra gente quem é a Margarete. Quem é a Margarete? Então, a Margarete, ela se define muito pela professora, né? Pela amante das letras e das linguagens. Hoje, aposentada, mas assim, a professora continua em mim. É inevitável, né? Às vezes, em situações e circunstâncias diferentes, eu vejo que a professora aparece, ela está, né? E essa professora traz muitas histórias, né? A história dos meus pais, né? Eu, inclusive, fiquei muito contente com o seu projeto e com a sua oportunidade, porque eu cresci ouvindo as histórias dos meus pais, da infância, da adolescência deles, do romance deles. E aí eu acho que esse foi o começo para a Margarete descobrir o quanto ela poderia amar histórias, né? E aí eu fui parar no curso de letras. E meus pais me rodeavam com histórias. E com histórias técnicas também, porque eu me lembro quando eu era pequena, que meu pai pegava os gibis, né, do Pato Donald, do Tio Patinhas, e contava as histórias para mim. E quando ele saía para ir trabalhar, eu pegava, eu tinha uma cadeirinha pequenininha, punha do lado da minha mãe, ela lavando roupa, e eu contava as histórias para minha mãe. E aí eu não consegui mais abandonar as histórias. E eu acho assim que isso foi o cenário, né, de fundo da vida da Margarete, foram as histórias. E aí, com a oportunidade de ser professora, a senhora sabe disso, a gente tem um relacionamento, um contato com muita gente, né? Os alunos trazem muitas histórias, e a senhora falou muito bem, os alunos ficam para sempre, os colegas, né? E isso vai fazendo com que a gente vá construindo o nosso caminho. E aí a gente percebe o quanto pode caber nesse caminho, né? E aí a Margarete foi descobrindo, então descobri muitos amigos, descobri hoje meu marido, hoje tenho 2 filhos, um rapaz de 20 anos e a menina de 14, e as histórias vão se cruzando, vão aumentando, né? Então, assim, eu ainda tenho muitas saudades da sala de aula, a Margarete tem muitas saudades de estar com as crianças,
de estar com os adolescentes, né? O adolescente é um vulcão, né? Eu sinto o adolescente assim, um vulcão, uma energia que te renova e que te empurra, às vezes, que te joga, né? Então, eu sinto muitas saudades da sala de aula. Mas a vida da gente caminha, né? Então, a gente tem outros momentos. E tudo a gente tem que viver, né? Tem que viver tudo aquilo que tem para viver. Né? É verdade. Aí eu consegui me inscrever num projeto voluntário aqui da cidade da Praia Grande, que é o Grupo Gala, é o grupo de adoção, apoio à adoção familiar da Praia Grande, né? Mas infelizmente por conta da pandemia nós não temos nos encontrado, né? O grupo continua atuando em algumas áreas, mas os nossos encontros não aconteceram. E aí eu tive a oportunidade de ter a proposta para trabalhar com as crianças do grupo da adoção. Porque Sim. O grupo está preocupado como é que as crianças olham para essa oportunidade da adoção. Né? Então, são crianças institucionalizadas? São crianças institucionalizadas? Não. E o grupo oferece assim, palestras para as famílias durante o processo de adoção e oferece conversas, né, encontros. O grupo, inclusive, conseguiu institucionalizar na cidade o dia da adoção, né? Então, é um trabalho bem bacana. E foi uma pena, eu tive 2 ou 3 contatos só, assim, tentando iniciar o trabalho como voluntária. Mas foi, assim, muito interessante, porque olhar as crianças, e elas ensinam, assim, que elas têm o tempo delas, né? Então, a proposta pode ser muito legal, a preocupação pode ser muito legal, mas a gente vai precisar entender o tempo das crianças, né? O tempo em que elas querem conversar ou não conversar sobre as coisas que atingiram ela e que estão atingindo, né? Então, assim, a Margarete continua aprendendo muita coisa, né? Como mãe também, né? Meus filhos me ensinam demais, demais. Eles, inclusive, ficaram muito contentes, me apoiaram muito, porque é um desafio estar na sua presença. Para mim é que é difícil. Eles me apoiaram muito desde o dia do seu convite, né? Então, assim, e a Margarete tem aquele lado que ainda procura um chão, né? Sim. Por conta da minha adaptação, que veio por conta da depressão, do transtorno bipolar. Então, ainda tem coisa, assim, é um chão mesmo, eu acho que eu posso dizer. Né? Eu ainda procuro um chão bem firme, né? Porque há momentos que as coisas ficam difíceis. Então, eu procuro esse chão pela fé, né, pelo amor da família e dos amigos, pelo aprendizado que eu tive, os profissionais que me acompanham, né? Então ainda estou procurando também um chão firme por conta dessa passagem que foi difícil e que interferiu totalmente no meu trabalho, né? Mas você ter diagnosticado e ter enfrentado, né? Eu acho assim fantástico. Porque muita gente empurra para baixo do tapete, né? Eu tenho a impressão que eu tive umas 3, 4 episódios na vida. Mas por força de eu não procurar um diagnóstico, não procurar um apoio, né? Isso também, eu acho que fortaleceu eu ter abandonado tão cedo a carreira, sabe? Eu me aposentei precocemente. Porque eu olhando para trás, eu e o meu analisando, nós pensamos que eu tive uns 3, 4 episódios durante a vida. E não me dei conta, talvez por medo de ter que enfrentar. Por isso eu acho muito corajoso da sua parte, né? Você diagnosticar, tratar e até né? Mas eu acho que pode ajudar muita gente. E conversando com muitos colegas, eles estão relatando o sofrimento dos professores nas escolas. Eu até contratei uma coordenadora que vai falar com a gente no mês que vem, e ela estava falando isso, ela falou um grande problema dos professores agora é um certo abandono, um sofrimento muito grande. Primeiro, na sala de aula, né? Aquela quantidade Sim. de trabalho, parece que um certo burnout ali estava ocorrendo e ninguém dando atenção. E agora também por força da própria circunstância, né? Dos desafios, da dificuldade, da solidão. O WhatsApp está salvando os professores, porque é por onde eles estão conseguindo ainda manter os contatos, né?
Mas realmente é a pandemia do século. A gente está vivendo a pandemia mais grave, né? Agora. É uma pandemia também, né? Acho que no planeta inteiro o sofrimento é grande. E os alunos também estão passando muito por depressão, né? Também vários professores estão relatando que as crianças e os adolescentes estão apresentando também muitos quadros de doença mental. Que também cai esse preconceito com a palavra doença mental, né? Todos nós estamos, de alguma maneira, envolvidos com isso, né, Margarete? E é uma coisa assim para a gente não se culpar, porque realmente é uma circunstância da nossa época, né? Da nossa época, né? A forma como a gente tem que viver, né? Professora, sempre foi complicado, sempre foi difícil, sempre foi um grande desafio o papel do professor, não é mesmo? Eu me lembro, inclusive, nas suas aulas, o quanto você nos convocava para a nossa responsabilidade, o compromisso que a gente tinha que assumir diante dos alunos, né? Então, sempre foi complicado. A minha experiência é na escola pública, né, na rede estadual. Eu tive uma pequena experiência na rede particular, que também me enriqueceu muito, me ajudou muito. Mas, assim, eu notava... eu estou fora da sala de aula desde 2010, mas aproximadamente desde 2010. E eu notava, assim, uma certa... ansiedade por parte dos professores e por parte dos alunos e da equipe gestora, né? Todo mundo queria o melhor resultado, né? Eu me lembro de ouvir muitos alunos reclamando mesmo, né? De que o ensino não estava sendo, digamos que suficiente, né? Para o que eles pretendiam. E isso era muito positivo, porque eles queriam mais, tinham uma ambição. Mas, ao mesmo tempo, eu notava uma dificuldade de trabalho em equipe, né? uma coesão, um caminhar na mesma direção. Não que isso tivesse que tirar a individualidade, as características de cada profissional ou de cada aluno, mas é necessário um certo equilíbrio, uma certa harmonia, né? E eu achava que naquela época nós já estávamos carentes dessa harmonia dentro da escola, né? E hoje, com todo esse pesar dessa pandemia, como a senhora acabou de falar, a depressão realmente está cercando a todos, né? As pessoas estão muito irritadas, muito inseguras, né? Porque realmente a gente não pode caminhar na quadra de casa, digamos assim, né? Quanto mais a gente se certifica dos perigos dessa pandemia, menos seguro a gente fica, né? Então, realmente está muito complicado. Outro dia eu me peguei falando assim, se os professores não enlouquecerem agora, eles não enlouquecem mais. Sim. Né? O acúmulo de trabalho é muito grande e os professores tiveram que inventar. Eu penso assim, todos os professores sabiam que a tecnologia ela seria inevitável dentro da escola, dentro da sala de aula, etc. Mas isso estava sendo visto de uma maneira mais tranquila, gradativa. Os professores estavam se apropriando dos instrumentos da tecnologia para usarem dentro da sala de aula. E, de repente, não tinha mais tempo para se apropriar. Tinha que se resolver com a tecnologia, não é? E os jovens, as crianças, os adolescentes, eles utilizam esses instrumentos, mas de uma outra forma. É de uma forma lúdica, né? Uma forma, eu não vou dizer descompromissada não, porque eu acho que eles aprendem muito, né? Como mãe eu vejo isso, eu me surpreendo. Os dois me trazem coisas assim, eu falo, mas onde? Poxa, mãe, no site. Poxa, mãe, na live. Poxa, mãe, sim, o celular, entendeu? É tão simples, você não precisa pesquisar. Outro dia, eu com o dicionário na mão, a minha filha olhou para mim assim, como se dissesse, para que isso? Né? Mas eu não consigo abandonar essas estratégias. Né? Nós somos da era do Gutenberg. Isso, do Gutenberg. E aí eu fico pensando, é complicado, porque a população de educadores e professores conseguir fazer uso da tecnologia junto com essa geração que pisca e já consegue o que ela quer ali desses instrumentos, não é? Sim. E, ao mesmo tempo, não se pode abrir mão do conhecimento histórico que os professores têm ainda para compartilhar, sim, não é? Sim. Eu sinto
que as palavras estão caindo em desuso, né? A própria palavra compartilhar hoje, ela tem um outro significado, um outro sentido, né? E para a nossa geração, eu acredito que a geração mais nova de professores deva ver isso de outra forma. Mas, assim, eu imagino, deve estar muito complicado mesmo, né? A aula, preparar a aula, planejar, avaliar, tudo à distância, e você, ou mesmo no ensino híbrido, né? As coisas, é um outro formato. E ninguém teve tempo de se organizar, de se preparar para isso, né? Porque o professor, ele é quase todo preparo, né? Autopreparo. Não é verdade? É contínua, né? Aquela formação contínua, né? A gente nunca para de aprender, de se formar, né? E a gente precisa se planejar, a gente precisa, né, projetar alguma coisa para um trabalho. Então, é um momento muito difícil mesmo, muito complicado, né? E muito angustiante. Acho que isso é que está também complicando mais as coisas. Porque ninguém tem uma... trabalho inteiro, todo esse mundo do trabalho vai ter que se rever, né? Porque vai ter que se rever. Mudou tudo, né? Então, muita gente agora vai passar a trabalhar só no home office, vai mudar completamente a nossa forma de... Quer dizer, já mudou, né? Já há mais de 12 meses que já mudou. E eu fico pensando, né? Quando eu lembro do que eu vivi dentro da sala de aula, eu fico pensando, muitas vezes os alunos se surpreendiam, assim como eu, como aluna, me surpreendia também nos cursos que fiz. Poxa, eu não imaginava que isso acontecia, e o professor tinha aquela novidade para nos trazer, né? Ele tinha, o professor sempre tem alguma coisa nova, apesar de tudo, né? Para trazer, para oferecer para os alunos. E isso tá distante agora, né? Está um pouco distante, né? Eu vejo que está distante. Mas as coisas, como eu falei, na nossa vida particular, a gente percebe, se dá conta disso, as coisas vão passar, vão mudar, né? Nem que tenha que adquirir outro formato, mas alguma coisa vai se transformar, porque a gente sempre se transforma, né? O mundo se transforma. Margarete, quando você se deu conta dessa dificuldade que você estava, que te levou à readaptação, que apoio você teve enquanto professora, eu não sei se no sistema educacional, existe esse apoio ou não? O professor fica... É uma questão particular dele, ele resolve particularmente, depois ele entra com o pedido de readaptação, é isso? Ou tem algum outro tipo de instância que dá um apoio especificamente para professores? Não tem, professora. Na rede estadual nós não temos. É muito solitário o caminho. Ele é um pouco menos solitário por conta dos amigos que você é presenteado pela vida, né? Mas assim, quando eu me dei conta que eu não estava bem, eu comecei a ter muita dificuldade para estar na escola, né? Eu tinha uma sensação horrível, assim, o que eu vou dizer para os alunos? Sim. E isso era muito louco, porque eu comecei a dar aula em 1986 e era 2010 e eu sentia que eu não sabia o que falar com os alunos. Então eu me ausentava. E aí eu criava um problema, né? Porque até eu perceber que eu precisaria mesmo de um tratamento, etc., isso demorou um tempo. Então, eu criava um transtorno para a escola, para os alunos, né, com as minhas ausências. Até o momento que eu consegui, na terapia, me convencer que eu precisava de uma avaliação médica, e aí foi diagnosticado, e aí eu comecei a ter licença saúde, né? Mas, assim, eu cheguei, assim, a receber visita de umas colegas, mas elas, além da preocupação com a minha saúde, estavam em nome da direção, né, preocupadas qual seria a minha atitude, se eu iria pedir para ser readaptada ou não. E eu, na época, eu não imaginava a readaptação, né? Não imaginava, porque eu, inclusive, errei na minha carreira. Apesar de ter trabalhado um tempo como coordenadora do antigo ciclo básico, eu não almejei a direção, outras funções, porque eu achava que ser professora era tudo, né?
E Como acho eu. até hoje que acho que é tudo. Tenho certeza que é tudo. Mas eu poderia ter experimentado outras coisas. Então, quando eu adoeci, eu não via, eu não entendia. Como assim? Se eu me readaptar, onde eu vou ficar dentro da escola? Porque esse é outro problema. A instituição, ela não prevê um espaço para o professor readaptado. Sim. Coloca na biblioteca? Também, ou na secretaria. Ah, certo. E isso é muito complicado. Porque, assim, você vai para a escola para você falar com os alunos, para você estar com os alunos, para você dividir parte do conhecimento, né? Eu não acho que a gente repassa o conhecimento, eu acho que a gente divide, né, com eles. Sim. E eles dividem, felizmente, o conhecimento deles com a Sim. gente o tempo todo. Então, aquilo me assustou muito, né? Me assustou demais, porque eu falei assim, como assim? Que a colega vem aqui me visitar e pergunta se eu estou pensando em readaptação? Não, eu estou pensando em me curar e voltar para a sala de aula. Era o que eu pensava, né? Mas a saúde mental, ela prevê outros trajetos, né? Porque não há como negar também. Existe um estresse dentro da sala de aula. E não é um estresse pequeno, não é verdade? Porque existe um envolvimento emocional do professor. Então, a saúde mental, ela oscila. Se você não está bem, ela vai oscilar mesmo, né? Sim. Então, dentro da instituição da escola e dentro da instituição da Secretaria da Rede Pública, não existe esse amparo, né? Então, você precisa ser feliz de conhecer profissionais que realmente te acolham para fazer com você esse trajeto dessa mudança, né? Comigo, eu fiquei um tempo na secretaria e assim, é louco, professora, porque os colegas, alguns colegas que talvez não estejam bem, ou que talvez tenham certeza que já tenham cumprido o seu papel, olham para você como se você tivesse recebido um troféu. Olha, você está readaptada, você não vai entregar mais notas, você não vai preencher mais papeleta, você não tem provas para corrigir. Olha só, você agora só vai esperar a aposentadoria. E não é isso. Não é isso. É justamente o porque contrário que você queria. Justamente o contrário. Eu me lembro que o meu médico falou para mim, você já parou para pensar que tem colegas seus que gostariam de estar na sua situação? Eu falei, já observei isso, mas não me convence. Não me convence. Caso, você foi para a secretaria, no teu caso? Você foi para a secretaria? Eu fui uns meses na secretaria. Aí depois tinha uma colega, também readaptada, uma amiga, que estava na secretaria e ela pediu para voltar para a biblioteca. Sim. E ela ia se aposentar no seguinte. E aí ela conversou comigo e com a diretora e falou assim, alguém vai ter que olhar pela biblioteca no período noturno, porque veja como é muito... a escola, ela é uma representação assim, da sociedade muito interessante, porque tem coisas que não poderiam acontecer dentro de uma escola e acontecem. Como, por exemplo, uma biblioteca, que hoje é chamada de sala de leitura na rede pública, funcionar no período da manhã, no período da tarde, e não funcionar no período da noite. A escola não previa essa sala aberta. Eu trabalhei para a escola pública. Não previa esse espaço aberto, não é? Então, eu trabalhava no período noturno, na secretaria, e essa minha amiga conversou comigo, olha, eu vou pedir para voltar para a biblioteca, mas eu vou me aposentar o ano que vem, que tal se você ficasse? Porque também é outra coisa muito maluca, né? Um professor de português, já que ele não está na sala de aula, então que ele fique na biblioteca. Quando também não é bem assim, qualquer professor pode estar na biblioteca, porque a biblioteca é maior do que a divisão das disciplinas, dos componentes curriculares, não é mesmo? E aí eu fui para a biblioteca. E, felizmente, né, dentro da minha fé, eu acho que foi o meu presente. Porque aquela sala começou a ficar lotada no intervalo.
e chamava atenção na escola. Os alunos iam para lá, me cumprimentavam, alegres, às vezes sentavam do meu lado, puxa, você não sabe o que aconteceu hoje. Aconteceu isso, e eu não sei como eu vou resolver. Aliás, não tem solução o que aconteceu comigo. E nós trocávamos muitas coisas. Falávamos dos cristais, da perspectiva deles com o vestibular. E nisso, alguns alunos entravam, você tem algum livro para me indicar? O que você acha? Né? Romance? Um mistério? Você tem alguma dica para me dar? Outros ficavam maravilhados com uma máquina de escrever que tinha na biblioteca, que estava lá encostada. E os alunos iam brincar na máquina de escrever. E eu achava isso muito legal. Porque eu falava, isso é história, é você viajar no passado, não é? Mas que tarefa bonita você fez na biblioteca, né? Você fez uma tarefa muito educativa. Sua tarefa era muito educativa na biblioteca. Você era mais que uma professora, uma educadora ali, né? Eu fiquei muito feliz, professora. Fiquei. Porque eu chegava... E às vezes, quando eu faltava, eu tive o privilégio de que alguns alunos chegavam, você não veio ontem, você não estava bem? O que você tinha? Né? Eles participavam realmente da minha companhia e me davam o presente de estar com eles, né? Porque sem aluno não dá. Se você estar numa escola sem aluno, não dá. E na secretaria, você não atinge o aluno. Né? Por mais que ele chegue, te peça um documento, te peça um favor, você não está com o aluno, você fica sendo um instrumento da secretaria. Né? Então, eu passei alguns meses na biblioteca que foram muito, muito bons. Eu, inclusive, eu não me lembro agora o título do livro. Problema dos 55 anos. Mas eu cheguei a presentear um aluno com um livro. Porque ele entrou lá dizendo para mim assim, nossa, quanto livro que tem aqui, né? Quanta coisa. Eu não gosto de ler. Ai, como aquilo me doeu. Aí eu falei assim, não gosto. Não. Nossa, olha só quanta coisa. E eu falei para ele assim, ó, leva esse aqui. Né? Emprestei um livro, emprestei um segundo. E teve um livro que ele falou para mim assim, e se eu não devolvesse? Eu falei, eu vou brigar com você, porque o livro não é seu, o livro é da biblioteca, outros precisam ler. E aí eu comprei um livro para ele, do mesmo autor, e presenteei ele com outro livro, com outro título. Sim. Então foram, assim, alguns momentos que foram muito interessantes, né? Batia o sinal do intervalo, que o intervalo do período noturno é curtíssimo, e eu me lembro da vice-diretora passando no corredor, os intelectuais da biblioteca, por favor, de volta para a sala de aula. Porque eles ficavam lá, eles se encontravam, eles conversavam, tinha de tudo. E tive também alguns momentos que me deixaram triste por não ter mais tempo na sala de aula. Eu me lembro de um rapaz que ele entrou uma vez, sentou, pegou o celular, ficou mexendo no celular, aí foi embora. E ele fez isso umas 2, 3 vezes. E aí, numa quarta vez, ele entrou e olhou para a estante e falou assim para mim, eu gostaria muito de ler, mas eu não sei o que ler, não tenho ideia. E eu achei que era apenas assim, uma dúvida em relação ao gênero, ao autor, coisas assim. Mas não era isso, professora. Era a dificuldade de leitura, de interpretação. Conforme eu fui conversando com ele, eu vi que ele não tinha história de leitura. Então, os livros eram realmente objetos muito, muito fora do alcance dele, né? E isso me entristeceu muito, porque ele estava no ensino médio, né? Sim, nossa. E isso é muito complicado, né? Como é que você, Paulo Freire, o que vai adiantar ler a palavra se você não lê o mundo? Não é? Como fazer isso, né? Então isso me entristeceu muito. Essa noite foi uma noite difícil. Eu voltei para casa, eu contei isso aqui em casa para minha família. Eu falei, como é que é possível? Né? E agora que tempo ele vai ter? Quem vai olhar por ele? Né? Porque isso me desestabiliza, né? Ver a dificuldade de compreensão, a dificuldade de lidar com o objeto escrito das pessoas. Né? Porque a qualidade de vida delas também
diminui, né? A qualidade de vida pode melhorar muito se você tem o prazer da leitura, né? Porque te oferece outros referenciais para pensar seus próprios problemas, suas próprias questões, né? E sem a leitura a gente fica muito limitado à experiência empírica do cotidiano, né? Sim. E por que as pessoas negam a leitura? Porque não conseguem interpretar, não conseguem se aprofundar nos níveis de leitura, né? Então aquele objeto perde a graça. Para que eu vou ficar aqui me ocupando com essas páginas se não está fazendo sentido? Só que é complicado, porque isso não acontece apenas em relação à literatura, né? Que é difícil entender um conto. Acontece também com uma linguagem técnica. Às vezes eu observo as pessoas para resolver alguns problemas e as pessoas não conseguem. Quer dizer, é verdade, existe o analfabeto funcional. É real, não é teórico, isso não é teoria. Não é? Não, e muitas vezes com o certificado na mão, né? De ter frequentado a escola. Muitas vezes. Né? E aí você não tem história de leitura, você não consegue usar aquilo, né? Nem você não vai se deliciar com o prazer de uma leitura, não vai se deliciar com o aprendizado através de uma leitura, não vai fazer essa viagem e não vai conseguir se resolver em algumas situações, né? Você não vai conseguir. A pessoa, às vezes, para preencher uma declaração, resolver uma documentação, ela não consegue. Sim. Né? Margarete, fala. Termina de falar. Eu só ia até, talvez seja redundante, mas é triste ver isso. É triste ver uma pessoa que não consegue. A gente quer alcançar mais, né? A gente quer fazer mais do que... Não é só uma tarefa burocrática, né? Envolve um outro ser humano, né? A gente quer o melhor para ele, né? O melhor. Margarete, quais foram os livros, as leituras que te marcaram mais na vida, assim? Olha, professora, a senhora disse, a gente quer sempre mais, né? Infelizmente, eu li muito pouco. E nesses últimos 10 anos, eu praticamente não li, porque a minha dificuldade de concentração, aí ela esbarra na motivação, porque às vezes eu pego um livro, eu tenho que reler o capítulo muitas vezes, então isso me atrapalhou muito, né? Mas, olha, um autor estrangeiro, o Richard Bach, o Fernão Capelo Gaivota, foi um livro maravilhoso. A nossa geração leu muito Richard Bach. Muito. Fernão Capelo Gaivota foi demais. Júlio Verne, eu também gostei muito de ler Júlio Verne. Tive o prazer de ler com meu pai. Meu pai lia e, né, conversava comigo sobre o livro. Foi ele, inclusive, que descobriu o Júlio Verne em casa. Um amigo emprestou para ele A Volta ao Mundo aos 80 Dias. Aí ele começou a ler. Olha, você não vai dar uma olhada nesse livro? É muito legal. Agora eu estou lendo As Brumas de Ávalo, né? Bem devagarinho, mas eu estou lendo. Estou gostando muito também. É bem a mística feminina, né? É o ponto de vista feminino da história, né? É bem interessante isso. É muito interessante, porque mostra a perspicácia feminina, né? Que às vezes ela é colocada em dúvida e eu vejo isso ali. Há uma perspicácia da personagem feminina muito legal. E a coisa da magia, né? Envolve o leitor, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas também foi um livro que eu achei muito legal. Iracema, do José de Alencar. Eu, inclusive, tenho uma amiga que nós disputávamos no curso de letras quantas vezes o José de Alencar seria citado nas aulas ou o Machado de Assis. Nós fazíamos uma tabelinha nas aulas de literatura brasileira, tá vendo? Foi citado Machado de Assis, eu ganhei. Não, foi José de Alencar. Dois autores, assim, incríveis. Manuel Bandeira, meu Deus, não dá para falar, né? Manuel Bandeira é demais. Tem tanta gente, né, professora? Tanta gente. Agora, Rubem Alves. Você fez antes... O Rubem Alves, Rubem Alves é um sonho, né? Ele é muito citado aqui quando as pessoas... Quando você fez o normal ou você fez o ensino médio, naquela época chamava segundo grau, né? Você fez o segundo grau ou você fez o normal?
O curso Eu normal. fiz o normal, magistério, né? Era chamado de magistério. Fiz o magistério. Você é de São Paulo, né? Você é de São Paulo, é de Santos. Sou de São Paulo, mas eu vim para Praia Grande com 11 anos. Aí eu fiz aqui na Praia Grande o curso de magistério. Kuntes Né? Busch, que eu estava vendo. Kuntes Busch. Isso mesmo. No Kuntes Eu, Busch. será que você conheceu? Professor Antônio Carlos, de contabilidade. Não sei se você conheceu no Kuntes Busch. Não, professora, não conheci. Aí eu fiz o magistério, aí eu fiquei 1 ano sem estudar, porque não era possível fazer a faculdade, e 1 ano desempregada, porque naquela época você precisava de uma certa pontuação para você ter um lugar na classificação da atribuição das aulas. Então eu fiquei 1 ano desempregada e sem estudar. Aí eu fui fazer um trabalho voluntário numa capela na Praia Grande, lá no bairro da Vila Maxilândia. Eu trabalhava com adultos, né? E era uma coisa assim, eu queria ensiná-los, mas eu não sabia nem como começar, porque eu tinha acabado... Era alfabetização? Era alfabetização. E aí eu tinha, né, o que seria a minha vida, uma classe completamente heterogênea, né? Eu tinha uma senhora idosa já, que ficava extremamente envergonhada de pegar a caneta, porque ela mal segurava a caneta, então eu tinha que aprender a lidar com isso. Eu tinha uma jovem de uns 20 anos, que ela estava praticamente alfabetizada. Na verdade, ela não conhecia a ortografia, então ela se perdia quando escrevia, porque ela não conhecia a regra ortográfica da língua portuguesa. E aí ela dizia, eu não sei escrever. Mas, na verdade, ela sabia. Ela precisava apenas se apropriar das regras ortográficas. E eu tinha, no meio desses 2 extremos, alunos que sabiam algumas coisas, mas não iam para as aulas, não tinham tanta motivação, uma coisa assim. Aí eu trabalhei uns 6 meses nessa capela. Aí, no ano seguinte, eu consegui, mudou a atribuição de aulas, era feito um cadastro nas próprias escolas, e aí eu fui para o Humaitá e comecei a dar aula lá. Aquilo era felicidade na terra. Eu tinha uma 3ª série e uma 1ª série. A minha felicidade era pegar o ônibus às 6 horas da manhã, andar 40 minutos de ônibus pela Pedro Táxi e chegar em Humaitá, na Escola Paulo de Arruda Penteado. Só que aí o que aconteceu? Antes de terminar o ano, a Secretaria da Educação criou a função de estagiário. E era um contrato para 2 anos, só que era um salário menor do que o professor de sala de aula. A diretora, extremamente honesta, nos chamou e explicou que ela não sabia como seria o sistema de atribuição no ano seguinte. Então, para nós pensarmos o que queríamos, se queríamos um emprego por 2 anos, certo, ou arriscar se no ano seguinte estaríamos com aula ou não. E essa escola foi a escola assim, que onde eu tive a primeira turma de amigos, né? E trabalhando, foi uma experiência muito, muito bacana. E era muito maluca também, porque muitas de nós eram recém-formadas. Então, para conversar com o diretor e o secretário da escola era complicado, porque eles perguntavam coisas técnicas, eu não sabia responder o que eles estavam perguntando. Eu respondia outras coisas, era muito difícil. E aí, eu optei pelo estágio, com muita dor no coração, largando as minhas 2 primeiras salas, largando a minha turma de amigos, por conta da faculdade, porque eu queria demais fazer faculdade. E aí eu falei, estando 2 anos, eu ganho um tempo para poder manter a faculdade. E foi graças a essa decisão, aí eu não consegui escolher a vaga, né, na escola que eu estava, eu vim para uma escola da Praia Grande, e aí eu reencontrei uma professora minha lá de ciências, lá da 6ª série, e ela tinha uma classe no 2º ano, que era uma classe que não estava alfabetizada. Sim. E ela me perguntou se eu queria aproveitar aquele meu tempo de estagiária trabalhando com ela. E veja como são as coisas, né? Às vezes acontece uma coisa que é tão ruim e dali você vai colher coisas que você não imagina.
E eu aceitei, eu falei, tudo bem. Mas eu ia, assim, muito brava para aquela escola, porque eu falava assim, não era isso, né? Eu tinha a minha sala, os alunos. E agora eu não tenho nada, eu estou aqui só substituindo professores quando faltam, e isso também é uma coisa complicada na escola. Era, inclusive, até os meus últimos dias de sala de aula. O professor que entra para substituir, ele quase não é visto como um professor, né? Ele precisa saber criar o seu papel e recriar para conquistar os alunos, que ele também tem o que oferecer, etc. Mas eu aceitei ficar com a professora. E cada manhã que eu chegava nessa escola, a professora tinha uma ideia diferente com os alunos. Então, ela falava assim para mim, olha, hoje nós vamos dividir, 3 fileiras fazem aula de leitura comigo aqui na lousa, as outras 3 estudam a tabuada com você. Sim. Aí, no outro dia, ela falava para mim assim, olha, não deu muito certo, hoje nós vamos fazer diferente. Vamos fazer um círculo, lá atrás trabalho em grupo. E aquilo foi me conquistando, porque eu comecei a ter os meus alunos de volta, né? Porque com um grupo menor e com uma certa liberdade, porque ela falava, olha, você vai trabalhar, isso é um ensino assim, extremamente tradicional, mas hoje eu sei que era a organização do conteúdo que era tradicional. A metodologia dela era extremamente construtivista, ou pós-construtivista, como diz a Esther Pilar-Gross, né? Nós estamos no pós-construtivismo. Era muito interessante como ela mudava a sala de aula. E eu curtia aquilo, eu gostava, aquilo era um desafio. E aí nós levamos o ano. Quando o ano terminou, ela me convidou para que eu me inscrevesse na escola que ela assumiria como diretora e ela ia me oferecer a função de coordenadora do ciclo básico. Né? Ah, foi aí que você foi coordenadora. Ah, que bárbaro. Sim. E aí eu tive mais um ano de intervalo antes de trabalhar com ela, e eu peguei uma 2ª série no Jardim Real, que também não estava alfabetizada, e eu cheguei para as crianças, hoje eu fico pensando, nossa, como eu exigi daquelas crianças. Eu me lembro que eu fechei a porta no primeiro dia e falei para eles assim, olha, eu cheguei na escola hoje, mas dizem que vocês não sabem ler e escrever. Então nós só temos uma opção, ou a gente tenta do início, recomeça, vocês vão se sentir muito mal trabalhando com palavras simples, né? E eu colocava na lousa, olha, eu vou trabalhar com vocês palavras assim, para conseguirmos escrever palavras desse outro jeito. E as crianças olhando assim para mim, eu falei assim, para ver se a gente, né, muda essa fama de vocês, porque não é possível isso. Todo mundo da escola conhece esse 2º ano, que não lê, que não faz conta, que não sei o quê. E as crianças, eu não sei, né? Não fiquei sabendo o que eles pensaram, mas deu certo o trabalho nesse ano. Deu certo. Margarete, para a turminha nova que está vendo a gente e que não conheceu o ciclo básico, conta mais ou menos o que era o ciclo básico. Ah, sim. Era no governo do Franco Montoro, né? Uhum. E eles tinham a proposta de reorganizar o 1º grau, que seria o nosso ensino fundamental de hoje, né? Hoje nós temos o ensino fundamental com os anos iniciais e os anos finais. Naquela época, o 1º grau era da 1ª série à 8ª série. Eu era uma professora 1, então eu trabalhava com 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. E a Secretaria da Educação tinha a proposta de reorganizar essas séries em ciclos. Eu achava uma proposta muito interessante. Porque as crianças... o ciclo básico era a 1ª e 2ª série agrupadas. E depois teríamos a 3ª, 4ª e 5ª série no ciclo intermediário e o ciclo final com as últimas séries. Sim. E aí o que acontecia? O tempo de conclusão o tempo de conclusão de cada ciclo, ele permitiria ao aluno que ele fosse um pouco mais respeitado no seu tempo de aprendizagem. Só que o que eu observei é que, na prática, talvez até porque o estado de São Paulo é enorme, são, né, as notícias e as informações se dispersam, e com certeza os interesses políticos também modificam o cenário, né, com certeza. Então, não deu certo, não chegou a ser implantado o ciclo intermediário nem o ciclo final. E o ciclo básico foi e ainda é massacrado até hoje. Ele é a causa
dos alunos que não sabem escrever, não sabem ler. Por quê? Porque naquela época, no ciclo básico não tinha a avaliação não era registrada em formas de notas ou conceitos, era registrado em fichas descritivas. E eram fichas muito interessantes, loucas de serem preenchidas, mas muito interessantes, porque elas descreviam o perfil do aluno. Se ele reconhecia traços, se ele reconhecia o desenho de uma letra como uma representação sonora ou não, e outras coisas. Todo o conteúdo ele era dissecado naquela ficha. Mas o que se discutia nas escolas é que aquilo era o conteúdo a ser dado. E não era isso, não era essa a proposta. A proposta era, aquela ficha descritiva era uma ficha que refletia o estágio de aprendizado de cada criança. Ela era diagnóstica, né? Ela indicava de onde você iria partir dali para frente, né? Mas você sabe que eu recebi uma vez um aluno da França e o histórico escolar dele não vinha em notas também. Vinha com essas descrições. O que ele já conseguia fazer em língua francesa, em matemática, em história, era interessantíssimo. Porque era justamente tudo baseado naquela visão ainda do escolanovismo, que depois o socio-interacionismo pega como fundamento didático e metodológico, né? Só que com uma outra conformidade de psicologia, de neurologia, seja lá o que fosse, mas era já aquela visão que já tinha lá no final do século XIX, da gente começar a ver cada aluno como um indivíduo, né? Mas isso dá muito trabalho para os professores. Eu acho que teve uma resistência grande da própria mentalidade, ainda quer atribuir nota para as pessoas, né? Números, né? Porque a nota, ela rotula, né? Mas ela não explica, né? Porque eu posso ter nota 7, você tem nota 7, mas o nosso aprendizado é diferenciado, né? Era possível, se uma ficha fosse bem preenchida, era possível você planejar as suas aulas, o seu trabalho, a partir do resultado da descrição das fichas. Mas não foi isso que aconteceu. A rede, pelo menos onde eu estava, onde eu trabalhava, as pessoas diziam, então agora vamos ensinar o que está na ficha, né? Não precisamos ir além. E aí, realmente, eu imagino que isso deve ter sido mal interpretado dessa forma em muitas escolas, porque era geral o comentário. Quando eu tinha oportunidade para ir para alguns cursos, etc., a resistência era notada em escolas diferentes, eu me lembro depois, quando eu comecei a trabalhar como professora de língua portuguesa, que os meus colegas diziam, essa classe ela é resultado do ciclo básico, sabe? E aí as coisas eram distorcidas, e junto com nessa época do ciclo básico, estavam começando na rede as discussões sobre as pesquisas da Emília Ferreiro. Sim. E isso, então, entre os alfabetizadores, era, assim, digno da Santa Inquisição, né? Porque onde já se viu, agora, querer entender como é que a criança interpreta a escrita, se nunca foi assim. Sempre apresentou a I, O, U, as sílabas, e as crianças escreviam mecanicamente. E aquela criança que não correspondia a esse processo era deixada de lado. Sim. E sem perceber também que aquilo tudo era um estudo, né? Ela estava apresentando um estudo. Ela não estava dizendo que era para fazer aquilo com as crianças. Era para a gente observar que as nossas crianças também construíam a escrita, né? Que tem uma gênese a escrita. A escrita não é uma coisa automática, né? É verdade. Aí você vê como o ciclo básico foi importante, né? E você teve 2 anos nessa experiência. Eu trabalhei 3 anos como coordenadora. 3 anos. Foi gratificante? Fui. Foi gratificante, sim. Foi. Eu aprendi muito, porque eu tinha oportunidades como coordenadora de estar acompanhando as discussões na diretoria de ensino, entre os assistentes pedagógicos, etc. Nós éramos o meio de comunicação, né? O que eu lamentei é que, assim, a minha imaturidade profissional me atrapalhou. Porque eu estava na faculdade, no primeiro, segundo ano da faculdade de letras, e assistindo essas discussões, né? Sobre
o resultado das pesquisas da Emília Ferreiro, propostas novas de matemática. Nós tínhamos um material novo na rede, na época, tinha a SEMP, né? A Coordenadoria de Ensino Pedagógico. Que tinha um saudade material da SEMP, era maravilhosa. Tem um material de matemática para trabalhar com as séries iniciais, que era maravilhoso. E tudo muito voltado, né, para experiência, para trabalhos em grupo. Era uma mudança, porque até então as crianças trabalhavam enfileiradas, né? E o material que nós recebíamos era um material que disponibilizava o trabalho em grupo, a discussão, né, dos alunos, e isso assustava, porque aí também a gente esbarra na estrutura do ensino público, né? Uma classe numerosa, realmente é mais difícil, é mais complicado de você organizá-la em grupos menores para você trabalhar. Pensar num trabalho diversificado, que a professora que me convidou para ser coordenadora já fazia, mas sem dar os nomes, que era trabalho diversificado, e aí, de repente, você ter isso oficializado, né, a partir de um treinamento da diretoria de ensino, que você pode, sim, trabalhar diversificadamente, isso assustava muitos professores. Né? Como é que eu vou explicar para a mãe do aluno que eu estou trabalhando em grupo, que eu estou juntando aqui o material dourado, que né, era um material para contagem, etc. Mas era fascinante como as crianças iam se apropriando. E as crianças não tinham resistência a isso. Porque eu me lembro de uma sala, de um segundo ano, que eu tinha 4 alunos que não estavam alfabetizados. E eu combinei com eles, porque eu sempre combinava as coisas com os alunos. Eu achava que isso facilitava o nosso entendimento. E eu combinei com essas 4 crianças, olha, vocês vão trabalhar num grupo separado. E eu trabalho com a classe um outro assunto e com vocês. E os alunos iam entendendo. E quando eu precisava ser substituída, a professora me contava que ela entrava na sala e ela não entendia por que aquelas 4 crianças agrupavam as carteiras separadas da classe. E aí ela foi lá perguntar. E eles disseram para ela, não, porque com a professora Margarete, a gente está aprendendo A, E, O, U, entendeu? E tem que ser assim separado, porque eles lá já sabem. Então a gente tem que trabalhar. E eram crianças de 8 anos, professora. Maravilha, né? Foi muito bacana. Protagonistas já, né? Protagonistas da aula já, né? Participando, né? Protagonistas. E eu acho que isso é um lamento que eu tenho do ensino, né? Eu não vi isso acontecendo, né? E principalmente depois como professora de língua portuguesa, onde você precisa que tenha um elo com as outras disciplinas para que o trabalho de todos dê certo, né? Porque você não aprende língua portuguesa e língua portuguesa, aprende em todas, você fala português em todas as disciplinas. Isso, é verdade. Então, foram muitas coisas assim que se perderam. Outra coisa muito positiva também com o ciclo básico foi a literatura infantil que chegou às escolas através dos títulos como Ana Maria Machado, Cecília Meirelles, Mário Quintana, né? Tantos autores que puderam entrar dentro da escola. Porque até então nós não tínhamos. Tínhamos a história em quadrinho. Né? Os professores trabalhavam, alguns professores trabalhavam, mas a história em quadrinho ela é muito positiva. Eu adoro ler história em quadrinho até hoje, mas a literatura infantil é a história de leitura para que depois você ache significado na Clarice Lispector, né? Sim. E nós tivemos essa oportunidade, né? E por incrível que pareça, nessa escola que eu era coordenadora, era uma professora readaptada que estava na biblioteca, e ela fazia varais com os livros, né? Ela contava as histórias, as crianças chegavam, ela contava história. Quando ela precisava nos ajudar na sala de aula, ela sempre ia com os livros de literatura infantil lá para dentro da sala de aula. Então, o ciclo básico, ele enriqueceu muito, eu acho, a escola e a vida dos alunos, né, e dos professores. Mas houve muita resistência, não deu certo. E aí a minha imaturidade não me deixava ver que não era um problema da minha escola, da minha unidade escolar, ou um problema meu ou dos professores que eu coordenava. Era um problema da história da educação de São Paulo naquele momento. E eu abri mão da coordenação. Eu acabei abrindo mão. Mas é normal. Porque a gente às vezes quer
quer fazer mais do que pode, né? Porque a gente não percebe que o que não pode não é por nossa responsabilidade, né? É o contexto, né? E também na história, né, Margarete, tudo demora muito, né, para se realizar. É verdade. Eu estou vendo hoje ideias de grandes pedagogos, né, filósofos, sendo realizadas hoje. E talvez as pessoas nem se deem conta que foram eles que pensaram antes para a gente poder realizar hoje, né? É verdade. Margarete, por que você foi para a pedagogia? Então, professora, olha, eu queria muito naquela época fazer um mestrado em literatura, mas não tinha na época aqui em Santos. Eu tinha acabado de me casar e eu não estava naquele momento disponível a ir a São Paulo para fazer o mestrado. Né? Hoje eu até me questiono se de repente eu já não estava tão bem, né? Porque São Paulo não é tão longe, né? Muita gente... A senhora fez o mestrado em São Paulo, tive amigos que fizeram mestrado e depois doutorado, né? Não era uma coisa assim tão complicada. Mas eu achei que eu não ia dar conta. E aí o meu pai e o meu marido me incentivaram a fazer pedagogia. E eles, entre os argumentos, eles diziam assim, você não sabe o dia de amanhã na sua carreira? E se você quiser tentar outra coisa? Se você quiser prestar um concurso para direção, para coordenação? Aí esse argumento eu não tive resposta negativa. Eu achei... Porque eu queria ter uma resposta. Eu falei, não, eu vou fazer pedagogia. Eu não me via no curso de pedagogia. Ganhamos nós que você foi para lá, né? Ganhamos nós. Não, ganhamos... Eu só vou te alertar que a gente tem mais uns 3 minutos. Então, a gente vai ainda conversar, só para a gente se regular. E aí eu falei, não, realmente eles têm razão, né? Eu não sei o dia de amanhã, então vamos ao curso de pedagogia. Aí fui ao curso de pedagogia e aí eu me encontrei nas suas aulas, nas aulas de didática da Rosiane. Eu me encontrei porque eu falei assim, nossa, como é importante repensar, né? O processo da educação. A educação nem sempre foi como é hoje e ela vai se transformar amanhã também, né? Porque a sua disciplina permitia essa reflexão. A maneira como a senhora discutia a aula, o conteúdo da aula permitia. E aí eu fui observando, né, a importância de se pensar uma estratégia metodológica. Isso me ajudou muito. Foi assim que eu fui e fiquei na pedagogia, porque eu achava que eu ia e não ia ficar, mas eu fiquei graças a vocês. Margarete, nesses últimos minutos, o que você... a gente tem uns minutinhos, acho que 2. O que você diria para quem nos está ouvindo, para aqueles que estão passando por algumas dificuldades em termos de continuar na educação, de assumir esses novos desafios, esse repensar? O que você diz para essas pessoas? Para não desistirem. Primeira coisa, para não desistirem. Para se abrirem para entender o contexto político que estamos vivendo, para perceber o que é alcançável, o que está ao seu alcance. Que eu acho que esse foi um desafio que eu não venci. Entender o que está ao seu alcance. E perceber que o contexto político, ele é o cenário do educador. No curso de pedagogia, eu quase chorei quando eu li num livro de sociologia que a escola é um elemento controlador do Estado. Né? Quando eu li isso, eu falei, não é possível, então não faz sentido. Mas faz sentido. Porque apesar de ser um aparato controlador, a escola se submete às ideias políticas, é o professor que está na escola. E o professor, ele é um pensador, né? Ele busca o conhecimento, ele se frustra, não importa se ele é tradicional, construtivista, a ótica não importa, ele sabe que existe algo mais para ser estudado, algo mais para ser olhado, algo mais para ser mostrado, né? Então eu diria isso para os professores de hoje, não desistam, mas observem o cenário que você faz parte. Margarete, eu estou felicíssima de ter reencontrado você, de ver como você está bem, e essa lucidez com que você fala da educação, de tudo, só mostra que onde você for,
que circunstância você se colocar, você vai continuar sendo essa educadora, porque você saiu da sala de aula, mas a educadora não saiu de você. Você continua sempre maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Graças aos professores, né? A professora Márcia de História da Educação e tantos outros, né? Que não dá para citar os nomes, mas eu sou muito grata a todos os meus professores, aos meus pais. Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Um beijo grande. Obrigada. Tchau, querida. Um beijo.